Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o professor de inglês Jackson Roger, your English teacher. E essa é a nossa segunda aula de inglês vocabulário com exemplos. Essa aula tá muito legal porque eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui, então é interessante que você assista esse vídeo até o final. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Primeiramente eu vou falar dessa palavra aqui chamada close. Close. A pronúncia, sim, em si de close, né? Você vai notar que aqui existe um TH. Eu já ensinei anteriormente a pronúncia desse TH, tá? Tem aulas, vídeos aqui no canal explicando que é o TH com o som de sopro, né? Ou seja, soprando, entre a língua entre os dentes, e um TH com som vibrante também, né? Que você faz com a vibração da garganta. There, that, this. Enquanto o TH com som de sopro é aquele TH do thank you, né? Thanks, obrigado. Thanks, thanks. Boca, mouth, mouth, né? Mouth, mouth. Ou month, meses, né? Mês, month. Meses, months, tá? Então, é o mesmo TH que você vai utilizar. Porém, existe um probleminha nessa palavra, que significa roupas, né? Clothes. Como depois do TH, nós temos aqui o ES, então fica meio impossível pronunciar o TH com som vibrante aqui, seguido de ES. Que iria ficar mais ou menos assim, clothes. Clothes, clothes. Esse clo pode ser clo, assim, né? Clo, clothes, clothes, clothes. Então, como é que os nativos fazem para pronunciar essa palavrinha no inglês? Bem simples, vamos lá. Em vez de você falar clothes, você simplesmente vai ter a mesma pronúncia dessa palavra. Close, close, porém seguido de ES ou com som de Z no final. Close, close, ok? Close, close, close. É isso que eles fazem para pronunciar essa palavrinha aqui. Close, 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 tá? Então você não vai falar clothes, clothes, tá? Simplesmente close, close, close. Agora vamos ver o uso dessa palavra. Eu posso colocar aqui para vocês. Por exemplo, I like to buy clothes. Pronto. Eu gosto de comprar roupas. Eu gosto de comprar roupas. I like to buy clothes. Um exemplo bem simples, mas eficiente. Vamos para um outro exemplo aqui. Por exemplo, where are my clothes? Where are my clothes? Onde estão minhas roupas? My clothes, minhas roupas. Where are my clothes? Onde estão minhas roupas? Alright? Bem simples o exemplo, mas ao mesmo tempo você já vê como que se usa, né? Vou tentar colocar aqui uma frase um pouco mais complexa. Vamos lá? Por exemplo, she washes, por exemplo, clothes at least once a week. Pronto. Ela lava roupas. She washes clothes at least, pelo menos, once. Once a week seria uma vez por semana. Once significa uma vez, né? Na semana, uma vez por semana. Então, she washes clothes at least once a week. Ela lava roupas, pelo menos, at least, pelo menos uma vez por semana. Essa palavra em si, washes, só ficou como washes, porque se trata de uma terceira pessoa aqui do singular, né? She, por exemplo, ela, ele, né? Terceira pessoa. Se fosse segunda, se estivesse falando com você, né? Primeira, eu, você, ele e ela, né? Então, se fosse falar eu lavo roupas pelo menos uma vez por semana, ficaria assim. Deixa eu
eu ver aqui. I wash clothes at least once a week. Ok? I wash clothes at least once a week. Então ia ficar wash, tá? Por quê? Porque eu estou falando terceira pessoa, acrescenta-se o ES no final dessa palavra, tá? É uma regra gramatical isso. As palavras que terminam com SH, você adiciona ES. Algumas palavras que terminam com T, por exemplo, você só adiciona o S. Então, eu quero, fica I want, se você, ela quer, she wants, tá? Isso não é legal de explicar, porque isso é gramática e você vai ver futuramente por aí, tá bom? Mas, o que eu quero passar para você é essa palavra aqui, que é close, ok? Bacana, então esse foi um exemplo dessa palavra que a gente aprendeu. Agora vamos ver uma outra palavrinha aqui, que é interessante também. Vamos lá. Dá de slide aqui. Pronto. Temperature. Temperature significa temperatura. Temperature. E pode ser aplicada para a temperatura do clima ou, inclusive, a temperatura da pessoa, né? Por exemplo, talvez ela está com febre, etc. É aquela temperatura, é a mesma temperatura, tá? Não vai ter diferença. Pode usar para clima ou para a pessoa em si. Vamos utilizar um exemplo? Por exemplo, let me take your temperature. Bacana. Let me take your temperature. Deixe-me tirar, ou deixe-me ver, né, sua temperatura. Deixa eu tirar a sua temperatura. Let me take your temperature. Let me deixa-me, né, ou me deixa. Take your, tirar sua temperatura. Deixe-me tirar sua temperatura. Let me take your temperature. Ok? Bacana, né, galera? Vamos utilizar um outro exemplo aqui. Por exemplo, the temperature is, sei lá, below zero today. The temperature is, deixa eu dar um espaço aqui, fica melhor. The temperature is below zero today. A temperatura está abaixo de zero hoje. The temperature is below today. A temperatura está abaixo de zero hoje. Vamos utilizar aqui mais um exemplo. Por exemplo, né? The temperature has suddenly dropped, por exemplo, né? Pronto. The temperature has suddenly dropped. Quando eu utilizo essa expressão aqui, has, por exemplo, vou tirar aqui suddenly. Por exemplo, the temperature has dropped. Eu estou dizendo que a temperatura caiu, tá? Isso aqui é uma condição de tempo no inglês chamado de phrasal verb, tá? Que é que você utiliza esse termo aqui, né? Quando você quer especificar que algo aconteceu no passado e que você não estipulou um período de tempo, tá? Normalmente utilizamos essa estrutura aqui. Ela tem muita raiz, é uma raiz muito forte do inglês britânico, tá certo? Por conta disso que os americanos usam com frequência, mas na informalidade eles quase não utilizam isso aqui, tá bom? Isso aqui é só para você ver, só para você conhecer o porquê que utilizou o has aqui, tá? Porque se fosse traduzir não faria sentido nenhum. Então, the temperature has dropped. The temperature has dropped. E quando eu coloco suddenly, o suddenly significa de repente, né? De repente. The temperature has suddenly dropped. Então, a temperatura caiu de repente. Bacana, né? Esse foi o exemplo de temperature. Aí, vamos aqui para uma palavrinha bem interessante que é company. Company significa empresa. Company. Sim, uma empresa qualquer. Company. Vamos ver um exemplo aqui. I work at this company. Bacana. Eu trabalho nesta empresa. Né? I work at this company. Utilizamos o at aqui e não o in, né? Você já deve estar se perguntando, por que usou o at e não o in? Ou por que não usou o on? Também, né? Que faria o mesmo sentido se fôssemos traduzir ao pé da letra, né? Eu trabalho nesta empresa, né? Nesta empresa, dentro dessa empresa. Então, por que não utilizou, né?
Por que eu utilizo o at e não o in ou on? Veja bem, o at, já expliquei em aulas anteriores, por isso que você deve me acompanhar, tá? E ó, um aviso. Se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like aqui abaixo do vídeo, é importante. Tá gostando? Deixa o like aí abaixo, tá? O at ele é utilizado como um ponto exato. Como assim, professor, ponto exato? Quando um amigo seu te liga, você está num parque, ele te liga e fala para você, vamos supor que o seu nome seja Fabrício, né? Fabrício, cadê você? Aí você fala, eu estou no parque, né? Quando você fala, eu estou no parque, você está passando uma localidade do parque, né? Pode ser que você está no meio do parque, pode ser que você está no final do parque, pode ser que você está passando, tá na calçada do parque, tá? Então, isso é o at. O at, ele envolve todo esse espaço geográfico que está localizado, melhor dizendo, o parque, tá? Isso é o at. Então, quando eu falo I work at this company, eu estou falando que eu trabalho nesta empresa. Eu não sei se é no primeiro andar, no segundo andar, se é na sala do canto. Não, é naquele espaço da empresa. Eu trabalho para essa empresa, né? Nesta empresa. Por isso que utilizamos o at, tá? Então, I work at this company. Eu trabalho nesta empresa. Vamos classificar, já que eu puxei esse exemplo. Vamos ver o outro aqui. Por exemplo, he works, works. A palavra em si trabalhar é work, né? Mas adicionou um s, seguindo aquela regrinha, porque estou falando de terceira pessoa do singular, né? He ou she. Bacana! Então, he works for a small company. Bacana. Ele trabalha para uma empresa pequena, né? Note que aqui eu estou falando que eu trabalho nesta empresa, estou passando uma localização. Agora, eu trabalho para uma empresa pequena, estou classificando essa empresa, então utilizo for, né? He works for a small company. Bacana, ele trabalha para uma empresa pequena. Agora, quando eu vou falar eu trabalho nesta empresa, eu utilizo o at. Agora, quando eu vou falar que eu trabalho para uma empresa X, eu trabalho para uma empresa de fabricação, por exemplo, vou utilizar o for, tá? He works for a small company. Ele trabalha para uma empresa pequena. Outro exemplo, que já puxa com company, né? Porque quando você fala company, empresário, liga uma coisa com a outra. Eu posso passar isso aqui para vocês, por exemplo. I used to be... isso. Só puxar aqui, que esse termo aqui é bem interessante. Used to. Used seria usado, né? You choose para. Então, usado para, se traduzir isso aqui não faz sentido, tá? Mas used to pode ser traduzido como geralmente ou costumava. Pronto, é algo que você costumava fazer, tá? E no inglês, ele é utilizado por quê? Para classificar como uma atividade que você fazia com frequência ou que você desempenhava, tá bom? Então, você não vai falar, a gente não fala, na verdade, em português, né? Por exemplo, eu era um empresário, né? Não, você praticava a atividade de empresário por um período, né? Então, você coloca muito essa estrutura, I used to be alguma coisa, ou seja, eu costumava ser alguma coisa, alguma profissão, que é a mesma tradução de eu era um empresário ou eu fui um empresário, tá bom? Então, eles usam muito essa estrutura aqui para falar com alguma coisa que você fez ou que você tinha, né? Por exemplo, I used to have a bicycle. Eu costumava, se fosse traduzir, né? Eu costumava ter uma bicicleta. Ou geralmente tinha uma bicicleta. Mas esse used to faz sentido que eu tinha uma bicicleta, né? Ou seja, eu usava ela por muito tempo. Ela era minha, tá? Então esse used to é uma coisa interessante porque ao mesmo tempo que eu estou falando de company, empresa, empresário e tal, etc. Tá? Então I used to be a businessman. Bacana. Junto aqui. Eu fui um empresário, né? A businessman significa empresário. Se fosse empresária, simplesmente trocaria o man por
businesswoman, né? I used to be a businesswoman. Ou seja, eu fui uma empresária. Ou seja, uma mulher de negócios, né? Business em si significa negócio. Então, businesswoman, mulher de negócio. Businessman, homem de negócio. Legal, né, galera? Vamos ver aqui mais bacana. Então, vamos falar aqui sobre o environment, que seria o meio ambiente, né? Environment, meio ambiente. Vamos utilizar algum exemplo aqui sobre o meio ambiente? Porque é simples, né? Eu chego em você e falo meio ambiente significa environment. Mas como utilizar? Vamos lá. Por exemplo, this is bad for the environment. Bacana. This is bad, isto é ruim para o meio ambiente. This is bad for the environment. Environment. Isso é ruim para o meio ambiente. Legal a expressão, mas não é legal para o meio ambiente, ok? Não confunda as coisas. This is bad for the environment. Isso é ruim para o meio ambiente. Vamos utilizar outro exemplo aqui. We must, try to protect the environment. Beleza. Nós devemos tentar proteger o meio ambiente. Nós devemos proteger o meio ambiente. We must é um dever, é uma obrigação, tá? Então, nós devemos fazer alguma coisa. É um must, é uma obrigação muito forte. Por isso que utiliza-se essa palavra must. Então, we must try to protect. Nós devemos tentar, pelo menos tentar, proteger o meio ambiente. Try to protect the environment. Bacana! Vamos ver um outro exemplo aqui para fechar com chave de ouro. Utilizando basicamente essa mesma estrutura. We must rescue. We must rescue the environment from pollution. Oxi. Pollution. Bacana. We must rescue the environment from pollution. Então, nós devemos proteger ou salvar, né? Utilizei a palavra rescue, salvar, né? Ou resgatar. We must rescue the environment from pollution. Pollution. From pollution, da poluição. Eu já falei numa aula anterior a essa que from vai significar origem, né? Origem, ou seja, significa o de, da, do, né? Indicando origem. Eu já dei esse exemplo, por exemplo, I am from Brazil. Pronto, por exemplo, eu sou do Brasil, então ele indica origem. Então, nesse exemplo aqui, we must rescue the environment from pollution. Ou seja, nós devemos resgatar o meio ambiente da onde? Da poluição. Por quê? Porque a poluição está envolvida no meio ambiente. Então, por isso que utilizou from pollution. E não of, porque of também significa de, da, do, porém não significa origem, tá? Apenas o from que vai designar origem, tá bom? We must rescue the environment from pollution. Bacana. We must rescue the environment from pollution. Bacana. Então, essas foram as palavras de hoje. Se você gostou desse vídeo, não saia desse vídeo sem deixar o seu gostei, o seu like, tá bom? Se você tem alguma dúvida, poste aqui nos comentários. Se você gostou dessa aula, explica para mim, fala para mim, conte aqui nos comentários quais desses vocábulos que eu passei aqui para você, que você mais gostou ou que você não sabia, que foi uma novidade para você. Comente aí, vamos ter essa participação. Eu gravei essa aula para você, eu quero ouvir de você também, tá certo? E aquele pedido, né, que não deve faltar em cada vídeo que eu gravo. Se você tem alguém que está querendo aprender inglês, um amigo, você tem um grupo de inglês no WhatsApp, no Facebook, se você quiser compartilhar esse vídeo, sinta-se à vontade, copie o link aqui,
publica lá, manda pro pessoal. Eu tenho certeza que quem está estudando inglês, quem está aprendendo inglês, vai gostar desse vídeo e você vai ajudar alguém compartilhando esse vídeo aqui, tá? E se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se aqui abaixo, porque eu vou postar mais vídeos como esse e eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Eu sou o professor Jackson Roger, então tamo aí. Tchau, tchau.